Bom dia! Hoje, dia 25 de novembro de 2024, segunda-feira, uma nova semana se iniciando. O texto bíblico que trago hoje encontra-se em Mateus, no capítulo 21, versículos 33 até o versículo 45. Os lavradores maus. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo avicultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer o vinho, e construiu uma torre para a vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. E aí Jesus perguntou: e agora? Quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as escrituras sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, esta pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Até aqui a leitura do Evangelho, capítulo 21 de Mateus, versículos 33 a 45. A plantação de Deus é a terra, o povo. Ele arrendou para nós uma terra boa, que produz de tudo. Cercou, cuidou, botou vigias. E quando quis voltar, mandou empregados. Os profetas, se vocês lembrarem, a grande maioria foi assassinada, maltratada, escorraçada. Sim, os trabalhadores que o Senhor mandou, os seus profetas, os seus guias, o povo não aceitou. E Deus então viu que tinha que mandar mais e mandou mais profetas. E aí vamos lá, mandou o maior profeta de todos os tempos, antes de Cristo, João Batista. João que batizava, João que gritava no deserto contra todos os erros e contra tudo que era contra Deus. João Batista, assassinado, cortaram-lhe a cabeça. Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, que deixou o trono no céu para vir viver na terra como homem, Deus homem. Esteve aqui, ensinou, fez milagres, multiplicou pães e o que os homens fizeram? Jogaram para fora da cidade e o assassinaram na cruz. No versículo 42, Jesus diz: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Sim, Jesus Cristo é a pedra angular de tudo, do mundo. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, pelos sacerdotes, pelos fariseus, aqueles que deveriam entender a palavra de Deus e passá-la ao povo como Deus a deu, e não como era do seu interesse. Lembre-se, Jesus Cristo então foi açoitado, maltratado, cuspido, morto na cruz, mas ele é a pedra angular e Deus o ressuscitou para vencer a morte e o levou para a glória eterna junto a ele no trono no céu, para nos preparar um lugar lá. Jesus diz claramente: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Por que os sacerdotes e os fariseus quiseram tanto a morte de Cristo? Porque eles não viviam a palavra de Deus, eles viviam o que eles achavam que era bom para eles. As regras, as imposições criadas por homens para benefício próprio. E Jesus estava acabando com isso. E Jesus deixa claro que quem cair sobre a pedra que foi rejeitada, virará pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, esse alguém virará pó.
Então, aquelas pessoas que procuram desvirtuar a palavra de Deus, que a usam para benefício próprio, tão somente benefício próprio, cuide para não cair sobre a pedra ou para que a pedra não caia sobre você, porque você virará pó. A palavra de Deus deve ser usada para a salvação, para levar a pessoa para a vida eterna, para a pessoa crer em Jesus Cristo e ter o caminho correto. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que possamos todos viver sobre a pedra angular que é Jesus Cristo, na paz, na humildade e na esperança da vida eterna. Jesus Cristo é a única pedra angular para toda a população e a salvação e o caminho da vida eterna. Bom dia.